Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar com vocês sobre processos e características importantes relacionados à pesquisa científica. Esperamos que até o final do vídeo vocês consigam resolver possíveis dúvidas e também que ele inspire vocês a desenvolver suas próprias pesquisas. Eu me chamo Maurício e vou iniciar a conversa com vocês, mas meu colega Caliel e minha colega Naemile também vão conversar com vocês ao longo do vídeo. Somos todos estudantes de Biblioteconomia da URGS. A gente organizou alguns tópicos para conversar com vocês sobre. A gente vai iniciar falando sobre o que é pesquisa e por que ela é importante. Depois a gente conversa sobre as principais estruturas de documentos relacionados à pesquisa científica, como projetos de pesquisa ou artigos. E depois a gente vai falar sobre base de dados, dando dicas de como usar elas e de base de dados importantes, e também vai falar sobre como recuperar trabalhos científicos na internet. Mas o que é pesquisa e por que a gente deveria se interessar por esse assunto, falar sobre a pesquisa e por que ela é tão importante? A pesquisa ela é importante por vários motivos e ela oferece vários benefícios tanto para a gente individualmente como para a sociedade como um todo. Por exemplo, ela estimula a nossa curiosidade espontânea, faz com que a gente tenha desejo de aprender coisas novas, que a gente estimule o nosso cérebro e queira aprender mais, saber mais. Ela proporciona novos conhecimentos, porque nesse processo a gente aprende várias coisas novas. Ela auxilia a gente a ter um pensamento mais crítico em relação a diversos assuntos. Ela ajuda a gente a compreender diferentes fenômenos na sociedade que a gente não compreendia antes, e ela também causa diversos impactos na sociedade como um todo, causa mudanças que são importantes. A pesquisa ela também nos ajuda a responder questões, a esclarecer dúvidas. Por exemplo, quando a gente decide que vai dormir cedo naquele dia e deita para descansar, para relaxar, mas aí surge aquela dúvida, aquela questão, por exemplo, quem abre a porta para o motorista entrar no ônibus? Ou qual a diferença entre sacada e varanda? São perguntas que a gente não pode dormir sem saber a resposta, não tem como continuar vivendo sem saber a resposta. Então a gente levanta e vai buscar as respostas para essas perguntas. E nesse processo de busca por respostas, a gente se dá conta que tem vários assuntos que a gente ainda não entende. E a gente se sente ainda mais motivado a aprender coisas novas, porque a gente percebe que a gente sempre tem muitas coisas para aprender, a gente sempre tem muito conhecimento para buscar. E essas questões que a pesquisa busca responder, os problemas que ela busca resolver, eles geralmente estão relacionados com fenômenos que ocorrem na sociedade. E o pesquisador faz esse caminho para poder responder, para poder resolver esse problema, para que ele consiga propor mudanças em relação a esse fenômeno ou propor reflexões em relação a esse fenômeno. No Brasil, a gente tem várias pesquisas interessantes e importantes que foram desenvolvidas ao longo do tempo. A gente também tem grandes pesquisadoras e pesquisadores. No repositório digital Lume, a gente tem várias pesquisas interessantes produzidas na própria URGS. Um exemplo é a pesquisa de Cuervo, Welch, Maffioletti e Reateg, cujo título é Musicalidade Humana sob prisma cognitivo evolucionista, do Homo sapiens ao Homo digitalis. A pesquisa estuda a evolução da musicalidade humana até a era da cultura digital. Outro exemplo de pesquisa interessante é o trabalho da neurocientista Suzana Herculano Rosel. Seu nome se tornou popular depois que ela desenvolveu uma técnica que possibilitou que ela contasse o número de neurônios do cérebro, que ela concluiu serem 86 bilhões. Para chegar nessa resposta, a pesquisadora desenvolveu uma técnica onde ela esmagava cérebros em um detergente até formar uma solução homogênea, que possibilitou que ela contasse o número de células. A pesquisa dela possibilitou novos olhares e novos conhecimentos a respeito do envelhecimento do ser humano e de doenças relacionadas ao cérebro. Outra pesquisadora muito importante que achamos legal de trazer como exemplo é a Maria Beatriz do Nascimento. Ela é da área de História e dedicou a vida dela a trabalhar com a temática étnico-racial. Ela também é responsável pela criação do grupo de cientistas e ativistas negras e negros chamado de Grupo de Trabalho André Rebouças. Ainda falando de pesquisadoras brasileiras, temos o exemplo da astrônoma Thaisa Bergmann, que ganhou o prêmio For Women in Science pela sua pesquisa sobre buracos negros supermassivos. Ela foi a primeira pessoa a observar um disco de acreção em uma galáxia considerada inativa. Um disco de acreção é um disco de poeira e gás que se forma ao redor dos buracos negros. Ela também ressaltou a importância da pesquisa brasileira, quando declarou que, embora existam países com mais dinheiro e mais facilidades do que o Brasil,
O nível da pesquisa aqui não deixa a desejar. Outro exemplo que gostaríamos de dividir com vocês é o projeto no qual trabalhamos, chamado Biblioteca Pública, Inclusão Social, Informacional e Cidadania. Nós atuamos no projeto como bolsistas voluntários na Biblioteca Pública Professor Romano Reif, que foi fortemente danificada por um temporal no ano de 2018. Nesses mais de 2 anos de projeto, a gente vem trabalhando na revitalização da biblioteca e na construção de uma melhor relação entre a biblioteca e o seu público, realizando diversas atividades culturais e artísticas. E por último, mas não menos importante, trouxemos um exemplo que recentemente ganhou destaque nas mídias brasileiras. É o caso das 5 pesquisadoras maravilhosas que sequenciaram o genoma do coronavírus. Elas são as biomédicas Jaqueline Góes de Jesus, Ingra Morales, Flávia Salles, a farmacêutica Érica Manulli e também a médica Esther Sabino. Elas decifraram a amostra da primeira infecção por Covid-19 na América Latina, e o resultado demorou apenas 48 horas para sair. E quando saiu, possibilitou uma compreensão mais profunda da estrutura do vírus. Todas as pesquisas e pesquisadoras que citamos aqui, e também várias outras, são muito importantes para a ciência brasileira e também para o desenvolvimento da sociedade. Existem ainda várias pesquisas brasileiras interessantes que não citamos aqui. Como a gente falou no começo, sempre tem coisa nova para a gente aprender e a gente sempre descobre temas que a gente gostaria de aprender mais sobre. Mas por hoje vamos ficar somente com esses exemplos. E vocês, têm alguma pesquisa que vocês acham interessante? Algum tema que vocês gostariam mais de estudar? Algum tema que vocês já estudam? Alguma pesquisa na qual vocês já estão envolvidos? Se vocês quiserem, compartilhem com a gente. Bom, gente, eu sou o Caliel e eu vou falar um pouco sobre alguns tipos de trabalhos acadêmicos, especialmente aqueles que são mais interessantes para os alunos de graduação. Temos o projeto de pesquisa, o artigo científico, o relato de experiência científica e os resumos e resenhas. Vamos nos aprofundar um pouco mais em cada um deles. O projeto de pesquisa é o documento no qual o cientista explicita todas as etapas do seu trabalho. É como se fosse um roteiro, onde o pesquisador explica o que vai fazer, como vai fazer e que, portanto, deve ser seguido para garantir um bom andamento do trabalho. O projeto de pesquisa geralmente é utilizado para resolver problemas que só podem ser solucionados através da pesquisa empírica e da coleta de dados, e permite que o pesquisador ofereça novos conhecimentos para o campo científico com o qual ele está trabalhando. O projeto de pesquisa geralmente é apresentado pelo estudioso ou pesquisador antes dele começar o seu trabalho de investigação. Para os alunos da graduação, por exemplo, o projeto de pesquisa deve ser apresentado antes de se começar a fazer o trabalho de conclusão de curso. Embora diferentes instituições possuam diferentes regras e requisitos para a apresentação de projetos de pesquisa, todo projeto possui alguns elementos básicos, como a introdução, o referencial teórico e a metodologia. E também traz alguns elementos pós-textuais muito importantes, como o cronograma e as referências. Na introdução, o pesquisador justifica sua pesquisa, contextualizando-a e explicando qual é a sua importância para a sociedade e para a comunidade científica num todo, além de expor seus objetivos. Além da justificativa e dos objetivos, que devem ser divididos em objetivo geral e objetivos específicos, é na introdução que surgem outros elementos importantes do trabalho, como o problema de pesquisa, que é a grande pergunta ao redor da qual gira todo o processo de investigação, e, em alguns casos, as hipóteses, que são aqueles pressupostos dos quais o pesquisador parte antes de começar sua pesquisa, e que podem ser provados ou refutados ao longo do trabalho de investigação. A segunda parte do projeto de pesquisa é o referencial teórico. Essa etapa consiste numa revisão de literatura, onde o aluno relaciona o seu problema de pesquisa com a literatura já produzida na área. É através do embasamento teórico que o aluno demonstra a importância do assunto que está pesquisando para a comunidade científica e de onde ele terá as bases para poder fazer suas próprias contribuições ao assunto. O pesquisador deve ter o cuidado de não poluir o seu referencial teórico trazendo textos que não contribuem para a sua pesquisa, buscando incluir apenas aqueles autores e trabalhos que vão auxiliar no desenvolvimento das suas próprias conclusões. O terceiro capítulo do projeto de pesquisa é a metodologia. É nela que o autor explicita o que ele fará no trabalho, ou seja, que tipo de pesquisa será feita, qual sua abordagem, qual é o universo de pesquisa, as características e o tamanho da população que será analisada pelo trabalho,
os instrumentos e técnicas que serão utilizados para a coleta dos dados dessa população, os procedimentos com os quais esses dados serão extraídos, o plano de análise desses dados e a apresentação dos resultados obtidos. É importante deixar claro todas as etapas da metodologia, pois é isso que garantirá que o trabalho resultante seja considerado válido e fidedigno pelos princípios científicos. O cronograma consiste num quadro onde o pesquisador explica como se dará a distribuição das suas atividades em relação ao tempo que ele tem disponível para realizar a pesquisa. Geralmente, os cronogramas são divididos em meses, bimestres ou semestres, de acordo com a natureza da pesquisa e o tempo disponível para a realização do projeto. Dependendo do tipo de projeto que está sendo realizado, especialmente aqueles que envolvem a captação ou o uso de recursos públicos, é interessante que o pesquisador traga um painel com a distribuição dos recursos, ou seja, explicando como cada recurso será usado ou adquirido e com qual finalidade. Por fim, mas não menos importante, o projeto de pesquisa, assim como todo trabalho acadêmico, tem que trazer as referências, ou seja, a listagem das obras citadas pelo autor ao longo do trabalho. O segundo tipo de trabalho acadêmico que a gente vai explorar hoje é o artigo científico. O artigo é publicado pelo autor com o intuito de compartilhar com a comunidade acadêmica os resultados de uma pesquisa. Como ele se baseia numa pesquisa, estruturalmente ele é parecido com o projeto que a gente já viu antes. Ele tem uma introdução, onde o pesquisador expõe o seu problema, seus objetivos e, se existirem, as suas hipóteses. O referencial teórico, onde o pesquisador expõe os autores que embasaram essa pesquisa, e claro que tudo que for citado aí tem que aparecer nas referências, no final do trabalho. E a metodologia, onde ele vai descrever como se deu a coleta dos dados, qual foi o contexto de pesquisa, quais as técnicas usadas para a coleta, como se deu a análise desses dados e a que conclusões ele chega, que é o grande ponto da pesquisa. Normalmente, o artigo científico é veiculado nos periódicos científicos. Isso é interessante para os alunos, porque é através da publicação de artigos em periódicos que o cientista acumula prestígio e se torna um nome de referência na sua área. De acordo com sua finalidade, podemos dividir os artigos científicos em 3 grandes tipos: os artigos de versão preliminar, os artigos originais e os artigos de revisão. O artigo de versão preliminar é aquele que apresenta dados parciais de pesquisas que ainda estão em andamento. Ele é interessante para pesquisadores que trabalham com questões de patentes industriais ou propriedade intelectual, pois permitem uma salvaguarda dos dados descobertos na pesquisa, ainda que leve algum tempo para que ela esteja completamente pronta e disponibilizada ao público. O artigo original é aquele que apresenta as contribuições específicas de uma pesquisa científica que já está concluída. É muito comum que pesquisadores selecionem trechos de seus trabalhos, teses ou dissertações e publiquem em forma de artigo, buscando compartilhar com a comunidade científica aquilo que foi descoberto em seu próprio trabalho. Por fim, existe o artigo de revisão, que consiste em o pesquisador buscar, analisar e discutir toda a produção teórica acadêmica acerca de um único tema. Pode parecer uma contribuição pequena, já que o autor apenas reúne o que já foi produzido e trabalha em cima disso. Mas o artigo de revisão é muito importante, pois permite que novos pesquisadores possam entrar em um assunto já sabendo o que existe publicado acerca daquele tema. O terceiro tipo de texto acadêmico que a gente vai ver hoje é o relato de experimento científico. O relato é um texto elaborado pelo pesquisador para descrever como se deu uma experiência científica da qual ele participou. Ele tem que ser um texto bem minucioso, contendo tudo o que foi feito, e ele pode trazer imagens. O projeto do relato de experimento é trazer empiricamente contribuições que o cientista possa oferecer para aquela discussão na qual ele está inserido. Como ele é baseado muito na experiência do pesquisador, ou seja, na vivência que ele teve analisando um problema, é comum a gente se confundir e pensar que ele pode ser um texto mais livre, assim, mais pessoal. Mas na verdade ele tem que ser tão objetivo quanto qualquer outro texto científico. Então uma linguagem mais neutra, sem muita divagação, bem ao ponto. Estruturalmente, o relato ele é muito similar aos outros trabalhos acadêmicos. Então ele vai começar com uma introdução, onde tu explica qual é a natureza daquela experiência que tu se envolveu, um embasamento teórico, breve, onde tu vai explicar resumidamente quais são as bases teóricas do teu trabalho. Inclusive, alguns relatos mesclam a introdução com o embasamento teórico, colocam tudo num item só. A parte de desenvolvimento vai ser a metodologia. Então, tu vai contextualizar o teu problema,
Inclusive, alguns relatos colocam os objetivos nessa parte de contextualização e não lá na introdução. E junto com a contextualização, uma descrição metodológica da experiência, ou seja, o que foi a experiência e o que tu, como pesquisador, fez para abordar ela, quais foram os procedimentos que tu adotou para lidar com essa situação. Claro, no final da metodologia, tu vai apresentar os resultados obtidos, descrevendo bem direitinho tudo o que tu descobriu com base nessa experiência. Por fim, tem as considerações finais. Elas são bem importantes no relato pelo seguinte: a gente não pode se confundir e pensar que o relato de experimento é só uma descrição daquele experimento. Não basta a gente explicar de maneira corrida o que a gente fez ou deixou de fazer no experimento. A gente tem que trazer, com base na nossa teoria e com base na nossa vivência, algo novo para o campo de pesquisa que a gente está trabalhando. E essas reflexões, essas ponderações que nós, enquanto pesquisador, fazemos, vão nas considerações finais. Por isso é uma parte bem importante que tem que ser bastante considerada, levando em conta tudo aquilo que a gente já expôs ao longo do trabalho. O último texto acadêmico que a gente vai trazer para vocês é o resumo. A gente achou importante trazer ele porque muitas vezes, quando o pesquisador vai enviar um artigo para uma revista ou alguma coisa assim, ele tem que saber elaborar um bom resumo que ele possa enviar antes, para o editor saber do que se trata aquele trabalho. Quando vai apresentar trabalhos em congresso é a mesma coisa. Tu vai elaborar um pôster onde vai ter o resumo do teu trabalho, e nesse resumo tu vai ter que ter as informações básicas para atrair pessoas que estejam interessadas em saber mais sobre a tua pesquisa. Então vamos saber um pouquinho mais sobre o resumo. Bom, a função do resumo é trazer tudo aquilo que é necessário para que o leitor tenha um entendimento rápido sobre o que é o teu trabalho. Então ele costuma expor os objetivos, o método, os resultados e as conclusões do teu trabalho, de maneira bem breve, só para situar o leitor. Estruturalmente, o resumo ele é feito em um parágrafo único, ou seja, é um texto corrido, com frases concisas, curtas e afirmativas. O ideal é que essas frases sejam escritas na terceira pessoa do singular e na voz ativa. Ou seja, este trabalho estuda, discorre, pesquisa, analisa. O ideal é que não se use numeração, nem tópicos, dentro do resumo. Uma questão importante é o tamanho do resumo, ou seja, quantas palavras ele pode ter. Basicamente, quanto maior o trabalho que tu está resumindo, maior pode ser o teu resumo. Então, para monografias, ou seja, trabalhos de conclusão, teses, dissertações, ele pode ter de 150 a 500 palavras. Para artigos de periódico, o ideal é de 100 a 250 palavras. E para coisas mais breves que tu está resumindo, tu pode usar de 50 a 100 palavras. É importante lembrar que o resumo ele tem que ter palavras-chave, ou seja, aquelas palavras que expõem o assunto que tu está trabalhando de uma maneira sucinta. Que o leitor veja aquelas palavras e saiba do que se trata. O ideal é ter até 5 palavras-chave separadas por ponto. E sim, essas palavras contam para a contagem de palavras do resumo. Existem 3 tipos de resumo. O resumo indicativo é aquele que expõe o básico do trabalho, mas não se aprofunda muito. Então ele não traz informações sobre a natureza dos dados, sobre os procedimentos que tu utilizou e nem sobre as tuas conclusões. Ele serve mais para tu ter como chamar a atenção de quem está interessado no teu trabalho, fazendo com que essa pessoa busque ler a pesquisa em si. Já o resumo informativo, ele informa todos os pormenores do trabalho, incluindo os procedimentos metodológicos, a natureza dos dados, as suas considerações finais. Basicamente, quem tem acesso ao resumo informativo não precisa ler o trabalho em si, porque vai ter tudo ali explicado no resumo informativo. O último tipo é o resumo crítico, que também é chamado de resenha. Ele serve para analisar criticamente um documento. Por isso ele costuma ser escrito por especialistas no assunto que é tratado por aquele documento. Isso quer dizer que vocês não vão poder escrever resenhas dos trabalhos de vocês. A resenha tem uma característica bem importante, que dependendo de como e onde ela é escrita, ela não tem um limite de palavras. Mas isso vai variar de instituição para instituição, de acordo com o local onde vocês estão escrevendo essa resenha. Bom, então chegou a minha vez. Eu sou a Nayá e eu vou falar para vocês um pouco sobre bases de dados, o que são, como se manifestam e algumas formas de pesquisar. O que seriam então essas bases de dados? Por conceito geral, são conjuntos de dados interrelacionados e organizados de forma que permitam uma recuperação da informação. São armazenadas por meios ópticos, como CDs e DVDs, ou magnéticos, discos rígidos, e acessadas de forma local ou remota. O objetivo disso tudo é fornecer uma informação atualizada, com recursos estruturais, de forma precisa e confiável, a passo que não serão, a princípio, entregues informações pela metade, não é para ser pelo menos, e de acordo com a demanda que o usuário tem. Vamos então às classificações. Segundo Cunha, em 89, e Rowling, em 94,
As bases de dados se dividem em duas grandes áreas, tendo essas suas próprias subdivisões. O tipo 1 são bases de dados referenciais e tipo 2, bases de dados fonte. O tipo de bases de dados referenciais se divide em dois, sendo essas classificações como bases de dados bibliográficos e bases de dados de diretórios. Já o tipo base de dados de fonte se divide em quatro, sendo bases de dados numéricos, bases de texto completo, bases de dicionários e bases de dados gráficos. As bases de dados referenciais são aquelas que contêm referência ou informações secundárias que identificam as várias fontes primárias. Essas bases elas não costumam dar resposta completa a uma determinada pergunta, mas elas podem te informar onde ir para obter a fonte e esse documento. Eles são tipicamente de natureza bibliográfica ou de diretórios. Temos aqui, por exemplo, o Directory of Open Access Journal, o DOAJ, temos o LatinDex, temos o portal de periódico CAPES e o portal de teses e dissertações do IBICT. Esses materiais todos são encontrados em outras fontes, mas esses 4 portais fazem o trabalho de indexar e te remeter de forma segura a esses documentos. Então, bases de dados bibliográficos são a representação de um acervo de uma biblioteca ou de uma rede de bibliotecas sem indicação do conteúdo dos documentos. Acredito que isso tenha muito a ver com a definição que ele atrelou em 89, porque as bibliotecas têm modificado a sua forma de funcionamento, trazendo tudo para o digital de uma forma... É a forma que anda com os passos da instituição, né? Porque demanda muito recurso e direitos e questões bem complicadas às vezes, mas diversas bibliotecas têm a proposta de trabalhar tanto com o digital quanto com o físico, e para isso eu exemplifiquei alguns, como a base de dados Acorde da USP, que é o catálogo de partituras musicais da Biblioteca da Escola de Comunicação e Artes, a plataforma Pergamon da Procempa, que é o catálogo de redes de bibliotecas da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, a Fonoteca, que é das Bibliotecas Municipais de Lisboa, que tem uma coleção de fonogramas em formato de CD e DVD, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, Livres, que é um banco de dados de livros escolares brasileiros, o SAB e o SAB+, que é um catálogo de redes de biblioteca da URGS, e o catálogo de busca integrada da URGS, e o WordCat, que é um catálogo online e internacional de bibliotecas. Bases de dados de diretórios são aqueles que contêm referências com ou sem resumos ou sumários de pessoas, organizações, projetos de pesquisas, contratos. Para exemplificar, eu trouxe o canal Ciência, do IBICT, que tem a ideia de divulgar a ciência brasileira e seus pesquisadores nas mais diversas esferas. Trouxe também a Enciclopédia Itaú Cultural, que tem a ideia de divulgar a arte brasileira e seus artistas. As especialistas e pesquisas coronavírus do IBICT, que se propõem a trabalhar com pesquisadores e pesquisas focando no Covid mesmo. Pesquisadores da URGS, que justamente como o nome diz, trabalha com os pesquisadores e as pesquisas desenvolvidas em âmbito universitário. E a plataforma Lattes, que tem a organização do CNPq e com a proposta também de divulgar a ciência brasileira nas diversas áreas. Então, bases de dados de fonte, sendo a segunda classificação, são aquelas que contêm a informação completa ou dados primários, as quais não requerem que o usuário vá a outras fontes para obter as respostas. São divididos em 4 tipos básicos: numéricas, texto completo, dicionário e gráficos. Temos então como dados numéricos a inclusão de dados numéricos e estatísticos, como faz a CIDRA do IBGE, que tabula informações estatísticas, geográficas, cartográficas e ambientais do país, a União das Nações Unidas, a ONU, que trabalha com dados estatísticos internacionais sobre os indicadores socioeconômicos dos países, e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o próprio IBGE, que tem uma base de dados numérica com informações de dados da FGV, FI, IBGE, Fiesp, SEBRAP e das secretarias estaduais. As bases de texto completo são aquelas que contêm o texto completo de um documento, e eles podem ser decisões judiciais, legislação, artigo de periódico ou de jornais. Também pode conter dados numéricos. Para isso, eu trago, para exemplificar, o Diário Oficial da União, que é o portal de imprensa nacional do Brasil, o repositório Lume, da URGS, que tem coleções de pesquisas produzidas dentro da universidade,
periódico Permusi, ou Musi, não sei pronunciar, que é a revista do programa de pós-graduação de música da UFMG. Temos o Portal Brasileiro de Dados Abertos, que disponibiliza dados públicos do país. Temos a revista Em Pauta, revista do programa de pós-graduação em música da URGS. Também temos a revista Opus, que é a da Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Música. E a revista Orfeu, que é a revista do programa de pós da UDESC, da Santa Catarina. Seguindo então na base de texto completo, trago as duas revistas da Associação Brasileira de Educação Musical, a BEM. Uma se propõe a trabalhar com as diversas pesquisas dentro da área de música, que é a revista da BEM, enquanto a Música na Educação Básica se propõe a trabalhar mais questões de didática e metodologia para lecionar mesmo. Tem o Repertório Internacional de Literatura Musical, que trabalha com a coleta, indexação, publicação de abstratos e textos completos da área, cobrindo diversas línguas. Tem também o International Music Score Library Project, que é o IMSLP, um repositório de partituras de domínio público. E a Cielo, que é a Biblioteca Digital Brasileira de Acesso Aberto de Publicação Periódica Científica. São consideradas bases de dados dicionários aquela que contém manuais ou dicionários, incluindo nomenclatura química, propriedades físicas, etc. Coloquei como exemplo a tag GetWeb, onde se encontram diversas normas reguladoras, inclusive a ABNT. É um serviço pago, mas se configurarmos o proxy do nosso computador ou navegador com um da universidade, podemos ter acesso gratuito. Falarei um pouco mais disso a seguir. Para exemplo de dicionários, coloquei o Tesauro Brasileiro da Educação. Tesauro é um instrumento que faz o uso das estruturas conceituais para trabalhar em cima da indexação e recuperação da informação. São considerados bases de dados gráficos aqueles que apresentam fórmulas químicas, imagens e logotipos. Para cada uma dessas classificações eu trouxe uma base. Primeira é a PubChem, segunda é a Pixels e depois a 99 Designs. O site de bibliotecas URGS oferece diversos serviços para pesquisas, como consultas do acervo físico e digital, bases de dados de acesso aberto e privadas, além de capacitação para pesquisa, por exemplo, o Projeto Super 8. E ele também oferece certificação. O ideal é fazer o login com a conta da biblioteca no Sabe Mais. Isso oferece uma maior gama de resultados de pesquisa. Tendo vínculo com a universidade e fazendo login na sua conta do Sabe Mais, é possível ter acesso a diversas bases, como já mencionado anteriormente. E é possível, inclusive, fazer um filtro para recuperar bases específicas, como, por exemplo, recuperar todas as bases vinculadas à URGS, apenas aquelas que você tem acesso pela universidade, bases de acesso aberto e base do portal CAPES. Então, como é que a gente faz para acessar esse material pago? Vou apresentar para vocês duas formas que são bastante conhecidas. Uma é a configuração do proxy para acesso remoto, e a URGS disponibiliza tutoriais de como fazer isso para cada navegador e sistema operacional. Basta acessar o portal de bibliotecas URGS pelo link urgs.br/bibliotecas, ir em serviços, acesso fora do campus URGS e configurar o sistema operacional ou navegador da nossa preferência. Para quem já sabe o caminho no seu computador ou navegador, eu deixo aqui o proxy, chasqui-proxy-urgs.br, e a porta é 3128. Recomenda-se fazer isso no navegador, que não use com tanta frequência, para que não seja cobrado um login a cada inicialização. Outra alternativa que eu coloquei aqui foi o acesso ao Sci-Hub, que foi o primeiro site do mundo a disponibilizar o acesso em massa aos materiais de pesquisa. Tudo que cabe a gente fazer é copiar o URL do artigo, o código DOI ou o PMD e colar na barra oferecida pelo site. O site está em constante troca de domínio e atualmente ele se encontra no domínio .se. Então, caso ele desapareça, procurem no Wikipedia, porque eles costumam atualizar o novo link e é mais seguro fazer por esse caminho, pelo menos é o que eu acredito. Eu vou apresentar para vocês, de forma bem breve, alguns portais de periódicos de música e as formas como eles se desenvolvem para que as pesquisas sejam realizadas e melhores sirvam a vocês. As revistas que a gente vai ver agora é a Permusi, ou Permusi, eu ainda não sei como se fala, a revista Em Pauta, a revista Opus, a Orfeu, e as duas da Associação Brasileira de Educação Musical, a revista ABM e da Música na Educação Básica. A Permusi é uma publicação da UFMG, ocorre de forma semestral e majoritariamente em língua inglesa. Publicação eventual de partituras, resenhas, pesquisas relacionadas à música no geral.
Ela é considerada Qualis 1 na área de artes da CAPES e é indexada no Google Acadêmico, no Doage, na Cielo, Periódicos CAPES, Latindex e RILM. Se vocês forem procurar dentro dessas bases, vocês vão encontrar todos os materiais da revista. O site, no caso, é por definição em inglês, mas oferece opções de português e inglês com apenas um clique. Se a gente for no banner da revista, a gente vai encontrar 5 links, sendo o primeiro o número atual da revista, o segundo o arquivo da revista, com todas as edições digitais, que vão do número 31 de 2015 a 39 de 2009, chamada de trabalhos, notícias e sobre a revista e a equipe que trabalha. A gente também encontra a barra de pesquisar e a lupa não é muito intuitiva e não recupera documentos, nem mesmo quando a gente estabelece um filtro de data de 2 anos na busca avançada, de 2017 a 2019. Eu não tenho certeza se isso é por algum problema que tenha acontecido recentemente, mas nem mesmo a nuvem de palavras tem contabilizado algum resultado. Então, mesmo clicando no termo que eles estabelecem ali, como algo que supostamente recuperaria informação, não temos essa informação. A revista Orfeu, que é do Programa de Pós-Graduação, Mestrado em Música, do Centro de Artes, CEART, da Universidade de Santa Catarina, UDESC, tem como objetivo incentivar e divulgar a produção científica e artística da área de música nas suas diversas sub-áreas. A publicação é semestral e o site conta com a edição de 2016, volume 1, até 2019, que é o volume 4. O site é em português, espanhol, francês do Canadá e da França e italiano, e o sistema de busca é similar ao anterior. Observando no site, o layout é basicamente o mesmo, é simples, e a barra de busca conta com uma barra onde podemos digitar os termos, e a gente estabelece o prazo de publicação e a autoria. A revista Em Pauta é uma publicação URGS, cuja publicação ocorreria de forma semestral, mas teve sua última em 2012. As edições online vão desde os anos 2000, com volume 11, até 2012, com volume 20, indexada na Laptoc na Latindex, e o site tem função de linguagem em português e espanhol, assim como sua publicação também foi feita em português, inglês e espanhol. Tem filtro de busca simples e avançado. Indo no banner superior, nós temos acesso a vários links da página, como capa, sobre, acesso, pesquisa, atual, anteriores, notícia, estatísticas e sobre o PGMUS. Se a gente clicar em pesquisa, a gente é levado a uma barra de busca simples, mas se a gente clicar em opções adicionais de música, a gente tem acesso a mais 3 conjuntos de filtro, onde pesquisa nas categorias nos oferece o autor, título, texto completo e o documento suplementar. Depois o conjunto de data e ainda depois temos o termos indexados, onde a gente pode buscar pela área de conhecimento, como assunto, tipo, metodologia, cobertura e os demais campos de termos de indexação. A gente tem uma flexibilidade maior na busca e maior chance de recuperar a informação. No lado direito do site, a gente pode traduzir a página para outra língua e realizar uma pesquisa diretamente na caixinha menor de busca. Também temos a chance de acessar todos os materiais da revista, como os autores e títulos publicados, numa listagem em ordem alfabética. A revista Opus é uma publicação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Foi classificada como Qualisa 1 pela CAPES por 3 anos seguidos, de 2013 a 2016. Tem publicações colaborativas entre o Brasil e países do exterior. Publica artigos, resenhas, traduções, entrevistas em português, espanhol e inglês. O site também é em português, espanhol, inglês e francês, e tem um sistema de busca similar ao anterior. A gente, então, pode conferir que a revista Opus, ela se comporta de forma muito similar à revista anterior, porque logo no banner a gente pode ver que a gente tem acesso à capa da revista, que seria o último lançamento, sobre a revista, acesso e cadastro, para quem já tem login ou vai criar, a pesquisa atual e anteriores, que são os links que nos permitem ver o material, as edições da revista, notícias sobre a revista, tem o link para a Associação Nacional, onde a gente fica sabendo mais sobre a submissão de trabalhos e contato. Indo em relação ao campus de pesquisa, eles são similares entre a Opus, a própria ABM, que a gente vai ver logo em seguida, e a Em Pauta.
Então, se a gente domina uma das revistas, a gente consegue dominar a outra também. Isso é bem bacana. A revista da ABEM foi classificada também como Qualis A1 na área de música pela CAPES. As publicações ocorrem de forma anual no site e é possível conferir desde o volume 1, de 1992, até o volume 27, de 2019. Sua publicação ocorre predominantemente em português e é possível encontrar a base indexadas em Classe, EduBase, Geodados, Latindex e BMB. Assim como a Opus e a Em Pauta, o site também opera em português, espanhol e inglês e tem um sistema de busca similar com os mesmos campos para serem preenchidos e a mesma flexibilidade de busca. A funcionalidade do site não é muito diferente das revistas anteriores, tendo então a mesma forma de pesquisa e aparência similar de layout. Temos então a revista Música na Educação Básica, que é da ABEM também, e é voltada para a produção de material didático, com oferta de propostas pedagógicas para trabalho em sala de aula. Suas publicações são majoritariamente em português e são feitas anualmente também. O site hospeda as pesquisas publicadas no volume 1, em 2009, até o volume 9, de 2019. O sistema de busca é o mesmo da Opus, Em Pauta e ABEM. Tanto na web quanto nas diversas bases de dados, temos cartas na manga a serem utilizadas quando nos referimos às técnicas e sintaxes de pesquisa. A forma como o documento está indexado influencia diretamente em sua recuperação, assim também como a forma que nós realizamos as buscas. Estamos acostumados ao sistema prático do Google, o que acaba gerando incômodos, frustrações e desistência mesmo na utilização de algumas bases de dados acadêmicas. Mas utilizando desses operadores que eu vou apresentar brevemente, é possível fazer uma busca cada vez mais curada e com maior qualidade do que as buscas simples feitas no Google, por exemplo. Temos então os operadores lógicos booleanos, que consistem em 3 termos em inglês, que devem ser sempre utilizados em caixa alta para diferenciar dos termos pesquisados, sendo eles and, or e not, respectivamente e, ou e não. O AND realiza uma pesquisa conjunta de 2 termos e entrega os materiais que tenham indexado em algum campo da base de dados, ou do site no geral. OR realiza uma busca de trabalhos que contenham, no mínimo, um dos termos, aumentando a resposta de materiais. Já o NOT trabalha com a exclusão de certos termos, anulando diversos resultados. Observação: pode-se adicionar sinal de parênteses, por exemplo, parêntese, Music Education or Music in Education, fecha parêntese, and Music Literacy, ampliando a busca e gerando mais resultados. Pode-se fazer uso de aspas para recuperar materiais somente com os termos definidos e seus sinônimos quando a busca é feita no Google ou em sistemas mais atualizados. Por exemplo, eu quero pesquisar sobre teoria musical e somente trabalhos que contenham esse termo. Então eu coloco aspas no começo e no fim da expressão. Eu posso também utilizar isso para pesquisas com mais termos, como, por exemplo, inteligências múltiplas e música. Então eu boto no começo e no fim. Eu posso fazer uso da sintaxe field, term, que é campo, termo, sem espaço, para limitar essa pesquisa. Por exemplo, eu sei que no abstract do trabalho que eu quero tem que ter music in public schools, ou música em escolas públicas. Então, eu utilizo abstract, sem espaço, e eu insiro o termo que eu quero pesquisar. Pode também fazer uso do sinal de mais. Na frente dos termos. Por exemplo, mais title, aspas, singing in school, fecha aspas, inclusion school music. Dessa forma, os trabalhos com o título de Singing in Schools retornarão, enquanto os termos inclusion e school music serão pesquisados opcionalmente em todos os campos. A forma inversa também é válida e utiliza-se o sinal de menos para pesquisas mais amplas sem ter que focar em determinados sujeitos, locais, áreas e sites. Para exemplificar, eu trago a busca lesbianismo, feminismo, menos QG feminista, já que minha intenção é buscar trabalhos sérios, de qualidade, avaliados por pares, e não escritos que se propõem a fomentar a opressão de gênero e racismo. Observação: não se utiliza o espaço entre o operador de pesquisa e o termo de consulta. Observação 2. É possível fazer o uso de múltiplas sintaxes em uma única pesquisa. Eu trago então como fonte complementar o site LibGuides da Universidade de Butler, que oferece termos de pesquisas úteis de várias áreas de estudos, quando pesquisada por filtro de assunto, e 249 guias no geral, quando pesquisada por filtros gerais.
como base nos termos indexados na Library of Congress, a Biblioteca Nacional dos Estados Unidos, e recorrentes na literatura. Então, a gente chegou ao fim, e a gente agradece muitíssimo pela oportunidade e esperamos de coração que o material tenha uso para vocês. A gente incentiva fortemente a pesquisa nas mais diversas áreas para que dessa forma a ciência brasileira tenha chances de desenvolvimento e com isso cheguem em mais pessoas, principalmente aquelas em classes menos favorecidas. A gente vai deixar o nosso e-mail para contato, caso tenha alguma dúvida, ou interesse mesmo para conversar sobre algum tópico. E não se esqueçam de conferir o material em PDF que a gente preparou com muito carinho. Só tem conteúdo de qualidade e algumas questões teóricas são mais aprofundadas. E com isso a gente se despede. Muito obrigada e bom estudo!